Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Vou conversar agora com o novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, André Camay, que deixou a chefia da Casa Civil do governo municipal de Rio Branco para dirigir o partido e coordenar a campanha do prefeito Marcos Alexandre ao governo. Daqui a pouco a gente vai falar desse novo momento do partido, desse desafio que será essa campanha eleitoral, falar de política, né? Daqui a pouco. Antes, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge. Olha, a Copserge é a maior cooperativa do Acre e gera trabalho e renda para milhares de famílias. Conheça um pouco mais da Copserge. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Então, aqui conosco o novo presidente regional do Partido dos Trabalhadores, André Camay. Já foi divulgado aí na imprensa de que o André se afastou da chefia de gabinete da Casa Civil do governo do município e assume, então, a presidência do Partido dos Trabalhadores para coordenar a campanha, para enfrentar esse desafio, André, que muitos têm colocado como sendo talvez o maior desafio do Partido dos Trabalhadores no Acre, né, depois de 2 décadas à frente do poder e, enfim, diante do desgaste que há no cenário político, e aí não é só o PT, são todos os partidos, mas em termos práticos, como é que você vê essa questão e quais serão, então, as atitudes do partido para essa batalha? Olha, Rogério, primeiro agradecer aqui à TV Gazeta por essa oportunidade e estou assumindo agora a direção do partido, sucedendo o Daniel Zen, que era o nosso presidente. Que vem aqui frequentemente. Né? Vem aqui sempre, líder do governo lá na Assembleia, um grande deputado, mas que agora vai também cuidar do seu processo de reeleição, né? E eu fui convidado pelo partido, convidado pelos companheiros, para assumir a direção do partido, né? E eu vejo que a gente tem um grande desafio, porque, como você mesmo disse, a política vive uma crise no Brasil e não seria diferente no Acre, né? Essa tem consequência em todos os lugares. E a gente tem que encarar essa crise, sobretudo fazendo o que nós estamos fazendo agora, que é fazendo uma defesa intransigente da democracia, né? Acho que a gente precisa fortalecer esse espírito democrático no Brasil, garantir que a gente tenha eleições limpas, livres, né? Que sejam justas, né? E é essa luta que a gente tem feito no campo nacional e aqui. Aqui a gente viveu aí 3 governadores, né? Até agora, o Jorge Viana, o Binho e o Tião, e o nosso projeto ele vem num processo evolutivo dentro de uma realidade posta na sociedade, né? Acho que todos os governos cumpriram muito bem o seu papel. O Tião viveu, nosso governador Tião Viana viveu talvez um dos momentos mais difíceis da política nacional no governo, enfrentou crises, enfrentou enchente do Madeira e tudo, e mesmo assim a gente vem desafiando a crise, né, superando a crise, nós não chegamos em situações de colapso como outros estados chegaram. A gente vem, e o estado vem avançando, crescendo em políticas sociais, incluindo pessoas, né, a economia vem dando bons sinais. E a gente acredita que a gente precisa agora, com o Marcos precisa trazer um debate de um novo momento de esperança, né? O Marcos tem dito, nós estamos concluindo um ciclo de 20 anos de um projeto, né? O nosso governador Tião Viana conclui um ciclo de 20 anos. E o Marcos está se propondo a iniciar um novo ciclo, a começar um novo momento da política, entendendo a realidade que nós temos agora. Não é o mesmo Acre que a gente pegou no primeiro momento, é um novo Acre, um novo momento, e a gente tem que começar a partir dele. Pois é, o prefeito Marcos Alexandre, e o que eu vou dizer aqui, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas mostram isso, ele tem conseguido criar uma imagem pessoal
desvinculada do Partido dos Trabalhadores, especificamente dos problemas do partido. Ou seja, ele tem a simpatia da população, mostrou isso em 2 eleições para prefeito. Então, você fala desse novo momento. O partido vai apostar nesse caminho? Até que ponto vai fazer referência a esses 20 anos que você coloca como um ciclo que se encerra? Como é que vai ser o diálogo desses 2 momentos? Eu acredito, Rogério, que concordo com você que o Marcos ele tem criado uma desvinculação dessa imagem da política, né? De uma política atrasada, de uma política velha. Não concordo que seja do partido necessariamente, mas o Marcos tem se mostrado algo novo, tem trazido algo novo para a política, que é essa disposição para o trabalho, o contato direto com as pessoas, não fugir dos problemas, estar dentro dos problemas e discutir a solução com as pessoas, absolutamente participativo, aberto. Né? É um líder que está em contato permanente com as pessoas. Acho que essa é talvez a fórmula e a saída para que a gente coloque no coração das pessoas essa esperança. A gente não pode jamais negar o legado que nós construímos até aqui. Né? O que foi construído até aqui foi construído por todos nós juntos. Né? A Frente Popular, né? uma aliança de partidos aí que dura 20 anos, acho que no Brasil é o único estado que conseguiu sustentar uma aliança desse tamanho por 20 anos. E tudo o que a gente construiu é fruto dessa união, dessa unidade. E nós não vamos, de forma alguma, abandonar esse legado, pelo contrário, ele é a referência, ele é o caminho percorrido até aqui. Agora, a sociedade clama, pede por um novo momento. E nós estamos propondo, o PT, a Frente Popular e o Marcos Alexandre, está propondo construir esse novo momento com as pessoas. O que já se percebe no debate político é que a população exige esse novo momento e que as questões cruciais são geração de emprego, segurança pública, saúde, educação. Quer dizer, os princípios básicos de uma sociedade evoluída e tal. E nesse sentido, como é que o PT vê... Vou começar pela questão da geração de emprego. Quer dizer, tem que haver mudanças macro na economia para isso acontecer. Olha, eu acho que a gente, acredito, né, vejo que nós avançamos de forma significativa em construir uma base para a economia, uma base diversificada, com um foco na economia de base comunitária. Né? O governador Tião Viana fez investimentos importantes na área da indústria e tal, e agora a gente precisa alavancar. Só uma boa aliança e uma boa aposta na iniciativa privada e na indução que o governo pode fazer por novos investimentos é que podem alavancar esse novo momento. Né? Então, a gente apostar numa relação entre a iniciativa privada fortalecida, e eu falo de iniciativa privada não somente de grandes empresas, estou falando de pequenos negócios, de médias empresas, de uma economia rural fortalecida, como eu acredito que foi muito fortalecida agora no governo do governador Tião Viana, mas a gente avançar um pouco mais nisso, garantir possibilidades de crédito, possibilidades de novos empreendimentos, acreditar em novas formas de produção, né, no Acre. Nós temos aí, por exemplo, uma área aberta já, nós não precisamos fazer nenhum tipo de desmatamento novo no Acre, né? Mas a gente tem uma área aberta enorme que pode produzir. Então, os órgãos precisam ser mais eficientes, a gente precisa olhar para esse setor. O emprego público, ele não é necessariamente mais uma saída, né? A gente está vendo aí como é que está o Brasil todo com essa situação. Portanto, acho que acreditar e apostar que a iniciativa privada pode ser essa saída é um bom caminho. Você fala do emprego público. Até por falta de opção, muita gente no Acre até então sonhava em ser funcionário público e muitos conseguiram. E aí entra em discussão a questão do tamanho da máquina, da eficiência da gestão pública, da interferência da máquina na iniciativa privada. E isso gerou um pouco de desgaste ao longo desses 20 anos. Quer dizer, há, por exemplo, a possibilidade de se rever alguns conceitos dentro dessa questão? Claro, eu acho que o princípio tem que ser o da eficiência. O Estado precisa ser eficiente, ele tem que funcionar bem. Né? Então, o Estado teve o tamanho que teve, nos momentos devidos, para a necessidade que tinha naquele momento. Né? Então, criou-se uma secretaria, tirou outra, criou uma aqui, mas naquele momento precisava. Talvez agora, num próximo momento, isso precise ser revisto. Né? Natural. E o prefeito, que eu acredito que poderá ser governador e que será,
vai certamente olhar esse momento. Para onde que a gente quer caminhar? O que nós queremos construir? E o Estado precisará, a máquina do Estado precisará ser adequada para isso. Eu percebi o seguinte, nesse período de pré-campanha, existia uma espécie de vácuo do lado da Frente Popular, porque o prefeito estava no mandato e ele nunca quis misturar muito as coisas, né? Momento de campanha é momento de campanha e estava focado na gestão. Mas agora, com ele já anunciando a sua saída, né? Quer dizer, essa semana esse processo se conclui, ele já começa a marcar presença no território eleitoral. E aí a coisa começa a se equilibrar, né? A gente começa a perceber que existe um outro lado, né? Que até então a oposição reinava. E no meio de tudo isso, tem o imediatismo da informação hoje, na era das mídias sociais e tal. E aí a coisa está começando a equilibrar. Mas ainda assim será uma batalha feroz, analisando por esse viés, porque hoje sabe que a internet é quase que uma terra sem lei. Como é que vocês vão administrar isso? Olha, nós vamos entrar numa disputa eleitoral. Nunca foi fácil no Acre, né? Se você olhar a série histórica das eleições, as disputas sempre foram muito apertadas, porque nós temos debate político muito acalorado no Acre, sempre em eleições. Né? Nunca foi, o povo do Acre nunca foi passivo no processo eleitoral. Vai para dentro, debate e toma a sua posição. Nós vamos encarar esse trabalho, agora sob a liderança do Marcos, né, nesse processo, com todo o apoio, sob a liderança conjunta do governador Tião Viana, do senador Jorge Viana, do nosso pré-candidato também, Ney Amorim, né, e dos nossos pré-candidatos a deputado federal. Nós vamos encarar isso fazendo o debate aberto com as pessoas, levando com muita verdade as possibilidades reais que a gente tem, que a gente acredita de avanço, né, construindo com as pessoas um bom plano de governo, né, debatendo por aí, e como diz o Marcos, andando, conversando com as pessoas e visitando as pessoas. Olha, junto com o Marcos, nós tocamos aquela campanha de 2012. E eu sei o que foi aquilo. O Marcos andou quase 700 quilômetros nessa cidade. Depois a gente foi mapear e foi isso. Fomos de casa em casa, andou de rua em rua, né? Falou com as pessoas, sem medo, porque era uma possibilidade. Eu tenho dito que o destino nos colocou de novo no ponto de partida. Eu estava lá na presidência do PT, ele foi ser candidato. Estou de novo na presidência do PT, ele vai ser candidato. E eu acredito que a saída é essa. As pessoas querem falar com o candidato, ouvir, olhar no olho dele e saber se o que ele está dizendo é verdade. Né? E eu acho que não cabe, Venceslau, assim, o Marcos ele tem o que mostrar. O Marcos governou essa cidade por 5 anos, quase 6 anos. Né? Andou essa cidade toda, viveu o governo municipal. Não há discussão sobre se ele sabe ou não sabe governar. Eu não acredito que não tem. Eu quero fechar a nossa conversa voltando ao início. Né? Vamos lá. Quer dizer, o Marcos Alexandre, ele é o novo da Frente Popular, o novo do PT, conforme você coloca, mas ele está exatamente numa encruzilhada, né? Quer dizer, até então a Frente Popular é vista como o PT e agregados. E o Marcos Alexandre quebra um pouco essa visão, na medida em que compartilha o poder, quer dizer, coloca todo mundo junto na própria disputa, e que ele precisa sair da sombra do antigo. O PT tem essa consciência e, principalmente, tem essa medida do quanto isso deve acontecer? Claro. O PT está num processo evolutivo. Né? Toda a política precisa viver isso. Nós avançamos em debates ao longo da história, onde em outros tempos a gente nem imaginava entrar. Né? E o Marcos ele traz uma visão progressista, nova para a política, né? Uma visão onde o Estado, o município, precisa ser indutor de política pública, precisa ser indutor da economia, precisa fazer com que as coisas aconteçam. E tudo isso com ampla participação da sociedade. E com ampla participação da sociedade não pode ser só com um pedaço dela, não pode ser discutindo só com o PT, só com a Frente Popular, tem que ser com a sociedade toda. Então o Marcos nunca teve problema de dialogar amplamente, de ouvir as pessoas, de entender os problemas e encontrar soluções a partir daí. Eu acho que esse processo, a liderança do Marcos, o reconhecimento da liderança do Marcos é um processo também de evolução, um passo à frente, que o PT dá em entender que essa sociedade pede líderes como o Marcos. Para encerrar mesmo, André Camay, como é que o PT vai fazer campanha sem dinheiro ou com pouco dinheiro? Como a gente sempre fez, vamos andar na rua, vamos falar com as pessoas, vamos, né,
levar esperança para o coração delas. O Marcos está aí se preparando para uma jornada pelo Acre. Andar como andou em Rio Branco, falar com as pessoas, ir lá e tal, andar os rios, andar os seringais, andar a zona rural, conversar com as pessoas. Esse é o caminho. Eu acho que toda a crise que nós estamos vivendo no Brasil, ela está relacionada a essa relação econômica da política, a essa relação do dinheiro com a política. Sim. Se a gente não romper com isso, nós vamos fazer mais do mesmo. Vamos repetir o que a política nacional está vivendo. Nós não podemos fazer isso. Então, acho que o primeiro passo para quem quer, de fato, apresentar algo novo para a sociedade é fazer uma campanha aberta, limpa, transparente e absolutamente democrática. Muito bem. André Camay, que é o novo presidente estadual do PT e que vai coordenar a campanha do prefeito Marcos Alexandre na disputa do governo. Obrigado, André. Eu que agradeço. Agradeço mesmo aí o espaço. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos. É só um instante, até já.